Santa Catarina em luto. Morte do Papa Francisco aos 88 anos leva governos federal e estadual a decretar luto oficial. Uma vida inteira dedicada ao sacerdócio. Nossos repórteres mostram como os fiéis receberam a notícia da morte do líder da Igreja Católica. Veja também, Antônio Carlos, Grande Florianópolis. Briga em bar termina com um gaiteiro morto a tiros de pistola em campo de futebol. Fim de semana marcado por fenômenos climáticos. Prefeituras de Chapecó e de São Joaquim decretam situação de emergência após microexplosão e tempestade de granizo, respectivamente. Série B do Campeonato Brasileiro. Chapecoense derrota o Atlético e conquista a segunda vitória consecutiva na competição. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa nesta segunda-feira pós-Páscoa com o luto na Igreja Católica. Morreu na madrugada de hoje, horário de Brasília, aos 88 anos de idade, o Papa Francisco. O pontífice esteve internado em Roma devido a uma pneumonia. Depois foi ficar aos cuidados no Vaticano. Em Florianópolis, o arcebispo metropolitano lamentou a morte de Francisco, o primeiro Papa latino-americano da história da Igreja. O Papa Francisco faleceu após 12 anos ocupando o cargo máximo da Igreja Católica. Em fevereiro, ele foi internado devido a uma infecção respiratória. Foi diagnosticado com pneumonia bilateral e teve uma crise respiratória asmática prolongada. O primeiro Papa sul-americano fez a última aparição pública no domingo de Páscoa, na Praça São Pedro, no Vaticano, e falou brevemente aos fiéis. A Arquidiocese de Florianópolis relembrou a trajetória de Francisco. O cristão, os católicos, não tem que se ocupar só consigo, deve sair. O cristão é alguém que sempre está em saída para todas essas realidades. Essa atitude marcou muito o pontificado dele. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, lamentou a perda do Papa. Em uma postagem, escreveu: que Deus ilumine a escolha da Igreja e que sejamos lembrados de suas palavras. Envolver-se na política é uma obrigação para o cristão. O dinheiro tem que servir, não governar. A Procuradora-Geral de Justiça, Vanessa Cavalazzi, prestou condolências. Afirmou que devemos não apenas recordar as palavras de Francisco, mas agir conforme os princípios que ele ensinou. A importância da empatia e do amor ao próximo, lutando por um mundo mais justo e fraterno. A Prefeitura de Florianópolis decretou luto oficial de 3 dias, reconhecendo as ações do Papa Francisco em prol das pessoas mais vulneráveis e no diálogo com as demais religiões. Com a morte do Papa, 138 cardeais devem se dirigir a Roma para escolher o novo líder da Igreja Católica. Em oração, pedindo o Espírito Santo, farão o processo de eleição. Esse processo deve acontecer entre 15 e 20 dias. Estamos também aguardando a definição. Dos 7 brasileiros que vão participar do conclave, 3 são catarinenses. Dom Leonardo Urich Steiner, nascido em Forquilinha, Dom João Braz de Avis de Mafra e Dom Jaime Spengler, nascido em Gaspar. Na tarde desta segunda-feira, o repórter Gabriel Felipe foi às ruas para saber como os fiéis catarinenses receberam a notícia da morte do Papa Francisco. Nas ruas, a morte do Papa Francisco repercutiu entre a população. Ariana é artesã e trabalha em Florianópolis. Apesar de ser espírita, ela admira a postura adotada pelo Papa Francisco como um pacificador. Eu acho que ele sempre se colocou muito claro contra qualquer tipo de violência, né? Qualquer tipo de violência. Homofobia, racismo, fosse o que fosse. E isso, para quem tem um lado que busca ser mais humano e tem um lado de que a humanidade é uma coisa só, não tem como não se envolver nessa energia, né? E ele deixou isso vibrando em todos nós, né? Já para o Gustavo, que se converteu ao catolicismo há apenas 5 meses, o comportamento acolhedor do Papa foi uma de suas principais qualidades. Eu tenho essa percepção que muitas pessoas que não estão na igreja
acham que aquilo não é para elas, ou acham que elas já estão perdidas e que não há nada que pode ser feito, mas não é esse o caso, né? Deus, ele é acolhedor, ele é misericordioso, e eu acho que o Papa fazia esse trabalho muito bem de mostrar esse lado, né, essa faceta, por assim dizer, de Deus para as pessoas em seus pronunciamentos. Segundo a Santa Sé, Francisco morreu de AVC e de insuficiência cardíaca irreversível. O padre Vitor, estudante de doutorado em Roma, viu de perto a movimentação das famílias após a morte do pontífice. O domingo de Páscoa celebra em casa com a família. E a segunda-feira de Páscoa saem, até porque já é primavera, o clima favorece, saem para fazer um pouco de piquenique. Passando ali nas proximidades do Vaticano, eu percebi um movimento muito grande de famílias que estão se dirigindo à Praça de São Pedro, com certeza para estar um momento de oração, ali de proximidade. Ainda segundo o padre, a capacidade do Papa de alcançar a todos com a sua mensagem é apenas um dos muitos legados de quem dedicou a vida ao sacerdócio e à fé. Eu acho que o Papa foi para o mundo um grande farol, né? Num mundo escuro, numa noite em que o mundo enfrenta, o Papa se torna um farol. Com a sua vida, com suas palavras, ele conseguiu unir muitos e, sobretudo, acho que isso é uma característica também do pontificado do Papa, a capacidade de falar com outras religiões, né? E de trazer para perto, sobretudo com o discurso de paz, o discurso do cuidado com a criação, com o meio ambiente. A vida do Papa foi uma mensagem para todos nós. Neste momento, uma missa na Catedral Metropolitana de Florianópolis homenageia o Papa Francisco. Vamos para lá então ao vivo com o repórter Gabriel Felipe, que tem as informações aqui para a gente. Oi, Gabriel, boa noite para você. Olá, uma ótima noite para você, Rodrigo, para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade. Exatamente, a missa, essa celebração, teve início a partir das 6h15 da tarde aqui na Catedral Metropolitana de Florianópolis. A catedral nesse momento está lotada, o público até aqui na porta, muita gente em pé, inclusive porque faltam lugares para tanta gente que veio acompanhar essa celebração aqui na Catedral Metropolitana de Florianópolis. E uma das pessoas que veio acompanhar essa celebração é o Luiz, que está aqui ao meu lado, ele que participa de uma comunidade, é católico, uma comunidade do sul da ilha, Nossa Senhora da Lapa, né? Luiz, como eu estava conversando contigo até anteriormente, né, o que o Papa Francisco representa, né, deixa de legado aí para o mundo? Ele deixa um legado de simplicidade, de acolhimento aos jovens, aqueles que mais necessitam também, né? Foi um padre que trouxe uma igreja pobre aos pobres, né? Aquele que acolhe aqueles que precisam e mais necessitam. E um padre muito simples, né? Deixou uma simplicidade, um legado de caminhada com Deus muito simples, de acolhimento àqueles que precisam. Perfeito, obrigado, Luiz. Então, como você pode ver aí nas imagens, né, a catedral nesse momento completamente lotada, né, as pessoas, muita gente em pé aqui na Catedral Metropolitana, e não é só aqui na Arquidiocese de Florianópolis que estão acontecendo as celebrações, tá? São 3 arquidioceses aqui no estado de Santa Catarina. Na Arquidiocese de Joinville aconteceu uma missa a partir das 6 horas da tarde e a partir das 7 horas da noite a Arquidiocese de Chapecó também celebra uma missa em homenagem, né, em lembrança ao Papa Francisco. Rodrigo. Obrigado, Gabriel, pelas informações. Uma boa noite para você. E a seguir o comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade e as demais notícias desta segunda-feira. Fim de semana marcado por microexplosão em Chapecó e por intensa chuva de granizo na Serra Catarinense. Os detalhes e a previsão do tempo para esta terça-feira, depois do intervalo. Eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade. O fim de semana foi marcado por acidentes nas rodovias federais e estaduais catarinenses. 2 das ocorrências terminaram em morte. Acompanhe. Um jovem cantor sertanejo perdeu a vida em um acidente na SC 451 em Curitibanos, na Serra Catarinense. César Fernandes Filho, de 23 anos, era conhecido na região pelas apresentações em bares, festas e clubes. O jovem morreu após o carro em que estava bater de frente em uma caminhonete. O cantor foi encontrado preso às ferragens do veículo consciente, mas com múltiplas fraturas. Ele foi levado ao hospital Hélio Anjos Ortiz, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de César Fernandes Filho foi cremado na tarde desta segunda-feira no crematório Memorial Parque As Araucárias.
Um acidente com 3 caminhonetes e um carro provocou a interdição total da SC-110 em Urubici, na Serra Catarinense, na tarde deste domingo. A batida ocorreu na localidade de Vacas Gordas. De acordo com os bombeiros militares, 6 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. Além dos bombeiros, 2 ambulâncias do SAMU e o helicóptero da Polícia Militar auxiliaram no socorro aos feridos. Um motociclista morreu em um acidente na manhã desta segunda-feira na BR-470, em Indaial, no Vale do Itajaí. A batida ocorreu no quilômetro 65 da rodovia federal, sentido Blumenau, na altura do bairro Encanto do Norte. O acidente envolveu a motocicleta e um carro com placas de Indaial. No carro estavam 2 ocupantes que tiveram ferimentos leves. Uma das pistas da rodovia foi bloqueada para a retirada do corpo e a limpeza do asfalto. Em Antônio Carlos, aqui na Grande Florianópolis, uma discussão, uma briga durante um jogo de futebol, vejam só, terminou com a morte de um homem a tiros neste sábado. Salésio Lourenço Coelho, de 49 anos de idade, conhecido como Chipa, foi morto a tiros após se envolver em uma briga no Campo do Bom Sucesso, local onde ocorria uma partida de futebol. Segundo testemunhas, o agressor, identificado como Robson Voltolini Coelho, de 39 anos de idade, recusou cumprimentar Salésio antes de sair de um bar. Após deixar o local, Robson retornou momentos depois e a discussão recomeçou. Foi quando ele, armado com uma pistola, teria atirado contra Salésio pelas costas. Ele ainda atirou outras vezes e fugiu do local para uma área de mata. Crianças e idosos estavam no bar e presenciaram o assassinato. A pistola 9mm foi apreendida pela polícia, que encontrou outros armamentos na casa de Robson, que segue foragido. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Joinville, norte do estado, neste fim de semana, 211 quilos de maconha. As drogas estavam em 2 carros-cofre com placas da Argentina que continham compartimentos secretos no interior do assoalho, nas portas e também nos painéis, onde os entorpecentes foram ocultados. As drogas seriam enviadas para as cidades de Florianópolis e Criciúma. 4 paraguaios que transportavam os entorpecentes foram presos em flagrante e levados para a Polícia Federal. E agora, aqui no Band Cidade, é momento para falarmos de política. É assunto para o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Olá, Prisco, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Como sabemos, o governador Jorginho Melo criou, no primeiro ano de seu mandato, em 23, o programa Santa Catarina levado a sério. Na sua primeira edição, ano passado, agora já estreou a segunda, só que com alguns requintes político-partidários eleitorais. Antes ou depois do evento, ele faz uma reunião com os liberais das respectivas regiões. Aqui vemos que a segunda edição, com prestação de contas, foi deflagrada no início de fevereiro, aqui pela Grande Florianópolis. Claro, foi uma forma de prestigiar o prefeito reeleito, vamos lá, Topázio Silveira Neto, que ele ajudou a eleger presidente da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, embora filiado ao PSD, fechado com a reeleição do atual governador. Próximo telão. Aqui já foi em março, ali, meados de março, em Joinville. Jorginho com o prefeito Adriano Silva, deputado Maurício Peixe, Fernando Kreller, enfim. Também é um prefeito que não é correligionário do governador, é do Novo, mas, igualmente, o apoia no projeto de recondução. Próximo telão. E aqui nós temos Egídio Ferrari, do PL, prefeito de Blumenau, em primeiro mandato, diferentemente dos outros 2. Blumenau que deve receber o programa Santa Catarina levada a sério ainda no mês de maio. Temos aqui uma bela imagem da capital do Médio Vale. Próximo telão. E aqui, Itajaí,
deputado Carlos Humberto, Ana Campagnolo, prefeito Robson Coelho, correligionário de Jorginho Melo, prefeito de Itajaí, claro que cerrando fileira no projeto de 2026, sucessão estadual. Portanto, estamos falando de 4 dos 5 municípios com maior colégio eleitoral. Vamos aqui. Veja, Joinville, 434 mil. Florianópolis se aproximando, 410. Blumenau, 265. Itajaí, tem um pequeno erro ali, é 174. Então, no total, 1.285.000. Isso representa quase 20% do eleitorado catarinense, de 6.500.000. Portanto, é um handicap que não pode ser desprezado do governador no seu projeto de buscar mais 4 anos lá em 2026. Rodrigo. Obrigado, Prisco. A Prefeitura de Chapecó, no oeste do estado, decretou situação de emergência devido a uma microexplosão, fenômeno atmosférico, registrada pela Defesa Civil no fim de semana. Nas imagens aéreas, a Defesa Civil mostra os estragos causados pela microexplosão. Barracões e outros imóveis foram destelhados e árvores foram arrancadas pelas raízes. Os ventos chegaram a 90 km por hora e quase 80 casas foram atingidas. Em um único aviário, mais de 13 mil aves morreram. Prejuízo para os produtores. A microexplosão ocorreu após uma combinação da atuação de áreas de baixa pressão e aproximação de uma frente fria, com chuvas rápidas e fortes na região oeste do estado. O temporal atingiu principalmente a região norte de Chapecó. Equipes da Defesa Civil e Assistência Social trabalharam na entrega de lonas e telhas. Não houve feridos nem desalojados. Já em São Joaquim, na Serra Catarinense, uma tempestade de granizo mudou completamente a paisagem da região, mas também trouxe prejuízos. O asfalto em frente às casas ficou completamente esbranquiçado, tamanha era a quantidade de granizo. A grossa camada de gelo até foi confundida com nevasca. Esta foi a mais intensa tempestade de granizo já registrada em São Joaquim, na Serra Catarinense. Esse morador caminhou sobre o granizo e chegou a afundar os pés nas pequenas pedras de gelo. Depois, ele ainda segurou um bloco de granizo na mão. Mas a beleza das imagens não ameniza os prejuízos causados nos pomares da Vila Boava, a maior região produtora de maçã de São Joaquim. Produtores registraram prejuízos na safra. Árvores tiveram galhos quebrados e folhas destruídas. Nem mesmo as telas de proteção suportaram a intensidade do granizo. A Prefeitura de São Joaquim decretou situação de emergência. Bom, uma massa de ar mais frio sobre o sul do país influencia o tempo neste início de semana em todo o estado. Vamos para o mapa para a gente ver que a tendência é de que a terça-feira seja assim, ó, de sol entre nuvens em todas as regiões catarinenses ao longo do dia, ou seja, tempo estável. As temperaturas vão estar amenas ao amanhecer e entram em rápida elevação no decorrer do dia, especialmente à tarde. Confira aqui comigo. Em Florianópolis, mínima de 16, máxima de 22 graus. Em Joinville, variação entre 15 e 21. Em Blumenau, 13 graus de mínima e 24 de máxima. Em Mafra, a previsão é de mínima de 12 e máxima de 20. Seguimos com o giro pelo estado para mais cidades. Criciúma, mínima de 13, máxima de 22 graus. Em Lages, variação entre 11 e 19. Em Campos Novos, mínima de 12, máxima de 23. E em Chapecó, mínima de 11 e máxima de 25 graus. E a seguir aqui no Band Cidade, o destaque é para o esporte. Destaque para as vitórias da Chapecoense pela Série B e do Brusque pela Série C do Brasileiro na rodada do fim de semana. Os gols e tudo sobre os jogos de hoje, logo após o intervalo, eu volto em instantes.
Estamos de volta. A partir das 10 horas da manhã desta quarta-feira, a Receita Federal vai disponibilizar um novo lote residual do Imposto de Renda para consulta. Em todo o país, quase 280 mil contribuintes estão incluídos. O valor total chega a 340 milhões de reais. E para saber se o contribuinte está ou não contemplado, incluído, basta acessar o site que já está na sua tela, gov.br/Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e depois em Consultar a Restituição. Série B do Campeonato Brasileiro neste fim de semana teve a quarta rodada da competição. A Chapecoense derrotou o Atlético e engatou a segunda vitória consecutiva. Na Arena Condá, a cobrança de escanteio para a área. Mário Sérgio, de cabeça, mandou para as redes e garantiu a vitória dos donos da casa. Final em Chapecó. Chapecoense, oitava colocada da Série B com 6 pontos, 1. Atlético, 0. Na próxima rodada, o time do oeste do estado vai encarar o Vila Nova nesta sexta-feira, em Goiânia. Na sequência da rodada, o Avaí já está em campo neste momento. O time catarinense encara o Amazonas na Arena da Amazônia, em Manaus. A partida começou às 6 horas da tarde, está no segundo tempo e o placar já aponta 2-0 para o Avaí fora de casa diante do Amazonas. Vale ressaltar, o Avaí neste momento, sem considerar esse resultado, é 11º colocado com 5 pontos somados. Quem também está em campo nesse momento é o Criciúma. O time catarinense enfrenta o Novo Horizontino no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, interior paulista. A bola começou a rolar por lá uma hora mais tarde em relação ao jogo do Avaí. A partida começou às 7 da noite, está no primeiro tempo, placar fechado, 0 Novo Horizontino, 0 Criciúma. O Tigre é o 15º colocado da Série B com 3 pontos somados. Cobertura completa amanhã no Jogo Aberto SC. E agora a Série C. Pela segunda rodada da competição, o Brusque venceu a primeira partida ao derrotar o Guarani em casa. Confira. No estádio Augusto Bauer, o único gol da partida foi marcado logo no início do primeiro tempo. Após a cobrança de escanteio, Biel levou a melhor e mandou de cabeça para as redes. E ficou nisso. Final, Brusque, 5º colocado da Série C com 4 pontos, 1. Guarani, 0. O time catarinense volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Ipiranga de Erechim, também no estádio Augusto Bauer. No complemento da rodada, logo mais o Figueirense encara o Tombense em Minas Gerais. Para o duelo contra os mineiros, o técnico Thiago Carvalho não vai poder contar com o volante Breno. O atleta sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e é desfalque por tempo indeterminado. Dessa forma, Johnny Douglas pode ser o substituto no meio-campo alvinegro. Após o empate na estreia diante da torcida contra a Ponte Preta, o Figueirense vai buscar fora de casa a primeira vitória na Série C. Tombense e Figueirense se enfrentam hoje às 7h30 da noite no estádio Almeidão, em Tombos, interior de Minas Gerais. Olha só, um médico brasileiro encontrou uma forma especial de transformar um momento de medo em algo mágico para crianças que precisam passar por cirurgias. É um trabalho humanizado que rendeu até um prêmio internacional. Confere aqui comigo. Princesa, Batman, Flash. Vestidas de coragem, as crianças podem ser o que quiserem. Em um ambiente muitas vezes assustador, o médico otorrino transforma medo em sorrisos. O corredor para o centro cirúrgico vira caminho para uma grande aventura. A ideia de fantasiar os pequenos pacientes é deste médico de Divinópolis, no interior de Minas Gerais. O objetivo é diminuir a tensão das crianças antes dos procedimentos. E olha, tem dado muito certo. E eu comecei a perguntar para a criança, olha, tem uma fantasia ali, a gente vai entrar para a gente brincar, a gente vai desentupir o seu nariz, vou fazer uma mágica, vai ser muito legal. Então a criança não vai ter uma lembrança do medo de deitar, não tem esse trauma do pré. A iniciativa conquistou a internet e o mundo. O trabalho sensível foi reconhecido por uma associação italiana. Em Milão, o Dr. Leandro foi premiado pelo tratamento humanizado aos pacientes. Foi assim, muita emoção, assim, eu não estava esperando mesmo, de verdade. E aí foi muito legal porque assim, consegui dar ainda mais visibilidade para essa ideia que, na minha opinião, é muito simples, mas que acho que está mudando muito essa visão das crianças assim, da medicina. O Luca, ou Batman, é exemplo disso.
Ele passou por cirurgia no ouvido. Você ficou com medo da cirurgia? Não. Por que não? Porque o Edson não tem medo de nada. A gente fica com medo, né, devido à anestesia, como que vai ser. Mas aí quando ele fala, não, vai colocar a fantasia, ele não vai ver, aí a gente já fica mais com o coração quentinho, né? E o Dr. Leandro recebe recompensa dos mini super-heróis. Dr. Leandro, obrigado por cuidar tão bem de mim durante a cirurgia. Estou feliz por estar ouvindo melhor. João Bruno. Às vezes é na simplicidade que estão as melhores ideias, não é? E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade, conteúdo no portal TVBV Online, QR Code na tela, acesse e confira. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.